sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje a gente está aqui para falar sobre esse livro aterrorizante chamado Jantar Secreto, de Rafael Montes. Eu já deixo claro para vocês, eu não li esse livro, não é do meu tipo de livro, eu tenho medo, não gosto, mas as minhas amigas aqui leram. Eu li várias resenhas, fiquei curiosa, li algumas críticas também, e aí estou aqui com a Eliana, Carla, a outra Carla, a outra Carla, para saber o que elas acharam e a gente ter uma conversa boa sobre esse livro. Vamos lá? Vamos? vamos. E aí, Li, o que você achou do livro? De primeiro momento, em uma parte eu já falei, eu não vou comer mais carne. Alguém virou vegetariana depois Não. dele? Não. Mas É, desisti. gente, vamos lá pro meu lado. Não. Vai ficar aí. Deixa Fiquei assim. impressionada. Eu falei, meu Deus do céu. E parei para pensar, será que é verdade? E aí, não sei. Verdade, assim, é uma ficção, É. mas É. será que existe isso, né? Será que existe? Eu acho É. que pode ser. Esse Sinceramente, é o ponto, eu né? acho que pode ser. Esse é o problema? Esse é o problema. Porque livro, eu não tenho problema nenhum com livro de terror ou livro de suspense, gosto. Também, gosto bastante, não também. tenho problema. Mas não foi isso que ele me trouxe. Ele me trouxe um temor muito forte na questão da sociedade. Sim, é verdade, porque o livro, ele não me deu medo em momento algum. Não. É o medo das de pessoas, susto. né? De isso ser real, no meu caso. Exato, não, mas foi isso. Eu fiquei ser muito... real. Ainda vou falar que, quando eu terminei o livro, eu estava tão assustada mesmo, não é assustada, que eu li um romance espírita depois para dar uma Na relaxada. sequência. Na sequência, assim, tipo, quase acabei, já fui e falei, não, eu preciso dar uma amenizada. Precisa. Porque os livros mexem com a gente, né? Todos os livros que a gente lê, eles mexem com a gente. E esse, além da crítica da sociedade, ele expõe um comportamento que é comercializado. Não é só a questão deles comerem a carne. Até aí, eles comerem a carne humana não é ficção, você entende, tá bom. Mas como isso foi trazido no livro como uma forma de negócio, como isso virou um negócio. E eu não imaginava. Até o momento, nenhuma, assim, nossa, é verdade, vai virar um Virou. jantar secreto. Não, primeiro, o que é um jantar secreto? Fiquei pensando, né? O que seria um jantar secreto? Nunca imaginei a carne de gaivota. A carne de gaivota. Assim, É, para vai. contextualizar, Isso. vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas o que eu vi sobre o livro, porque eu não li de novo, Só a resenha. que assim, são jovens que vieram do Paraná para São Paulo para estudar, para São Paulo não, para o Rio para estudar, Sim. e aí eles acabam se endividando, um tem uma questão com drogas, sei lá. Na verdade, eles vieram para estudar, né? Entraram na faculdade. Passaram no A curso, mãe né? São 4 amigos. O Dante, que é administração, a gente vê por Isso. profissão. É. O Hugo, que é gastronomia. Cozinheiro. O Miguel, que é médico. E o Leitão, que era TI e virou hacker. Virou hacker. Então, eles alugaram esse apartamento. A mãe do Dante, que é que tinha mais dinheiro, trouxe os meninos para cá, alugaram apartamento. Então, todos pegavam uma parte do aluguel e mandava para o Leitão. Todos juntavam, o Leitão Que ia lá administrava. e pagava. Uhum. E, numa certa hora, o administrador da imobiliária foi lá e falou, olha, você está me devendo 6 meses de aluguel, a dívida é... Mas tem um fator, vou te interromper. O porquê que aconteceu isso? No aniversário do Leitão, ele tinha obesidade mórbida, ele descobriu depois. né, na Gente, hora olha o que- nome, Leitão e... mas Mas ele exato, era a gordinho. piada pronta. É piada pronta. E o sobrenome dele era Leitão. Era Leitão mesmo. Era. E ele tinha uma questão na família dele, que a mãe dele era prostituta, numa cidade pequena, que eu não lembro o nome agora. É que isso foi no decorrer do livro, É né? por causa dele, é por causa do aniversário dele, que eles contratam uma prostituta para dar, porque acham que ele é virgem, para dar a noite para ele. A partir desse encontro com essa prostituta é que as coisas começam a evoluir, porque até então ele fazia todos os pagamentos certos. Então, aí E aí, quando com ela, quando ele quando ele conheceu e ele começou, e eles se envolveram mesmo. Eles descobriram que, depois de um determinado tempo, ele passou a pegar o dinheiro do aluguel e
pagar o programa. Não era nem pagar, porque ela não estava cobrando mais, era dar para ela presentes. Ele queria agradar e ele usou. O Leitão foi o responsável por desviar a grana, eles ficaram endividados e tiveram a ideia de criar um jantar secreto, né? Até então, o Hugo, quando ele foi, o rapaz da imobiliária chamou ele foi, falou, como? Pagamos, chegou lá no apartamento, aí que caiu a história da Cora, né, dessa amiga que arrumaram para ele, e o Hugo, que era da gastronomia, o chefe de cozinha, teve a ideia de fazer um jantar, mas um jantar simples. Olha, eu vi uns programas que o chefe de cozinha faz o jantar, cada um paga o ingresso, em vez de ir no restaurante, você vai na casa com o menu. Tudo bem, fizeram tudo bonitinho. Depois que eles tinham combinado o jantar, o Miguel começou a brigar com o Leitão. Foi quando o Dante chegou e ele queria saber o motivo da briga. Que ele tinha feito, falou até um palavrão. Eles falam muito palavrão, né? Não vou repetir. Que deu memé. E aí, o que o Leitão fez? Ele disse que lembrou da história da gaivota, né? Que é uma história onde contada começa pelo Dante. Quando começa o livro, a história da gaivota, que a história é. A história é que um náufrago, né? Eu sei que tinha um acidente e que eles ficaram foi de avião e que eles ficaram presos numa ilha. Isso. E algumas pessoas morreram. E esse casal, a esposa morreu. Só que não contaram para ele. Não contaram para ele. Ela desapareceu do acidente. E aí eles ofereceram carne de gaivota para esse senhor. Para sobreviver, Para sobreviver. E ele sobreviveu. E aí ele descobre, depois ele vai descobrir que a carne de gaivota era carne humana e que a pessoa que foi servida foi a esposa dele. E ele se mata. Mas ali ele diz que ele se mata, e aí me pega porque eu não lembro direito, não é porque era esposa, não é porque ele comeu a carne, é porque ele tinha gostado, né? Quando ele comeu a carne da gaivota, ele lembrou, ele falou, comi a minha esposa, e eu gostei. E ele gostou. Então isso foi um choque, um choque moral para ele, e ele se mata. Então, para esse foi um choque moral, mas para... Não, e o Dante conta essa história. Para as pessoas que depois, para as pessoas que acabaram sendo clientes desse jantar secreto, porque pelo jeito eles pegam ali uma alta sociedade de pessoas excêntricas. Então, aí o Leitão tem eles gostavam e não tinham a consciência pesada, né? E ele cobrava muito. A ideia de fazer, o que aconteceu foi que quando o Miguel chegou em casa, o Leitão falou para ele, eu fiz o convite, mas eu coloquei que era carne humana. E aí todo mundo ficou desesperado, o que vai fazer, não sei o que. Começou polícia, aquela... né? Vai ter caso de polícia. Enfim, eles pensaram várias coisas e resolveram fazer. Fizeram o primeiro jantar em casa, só que depois disso entra um personagem no livro, enfim, que é um personagem que é como se fosse o chefe da organização, enfim, a história toda transcorre. E aí a gente não vai contar. Não é que não vai contar por nada, mas é porque eu acho que aqui a questão não é falar do decorrer, como você falou, do decorrer do livro. Mas, para mim, o que ficou? A questão da hipocrisia de fazerem um jantar, cobrarem caríssimo. As pessoas tinham uma lista de espera, eram só 10 pessoas por jantar. Só que para cada, eles começaram com 2 jantares por semana, depois passaram a 3. E você precisava arrumar a carne. E essa pessoa se encarregou disso. Aí eu até, quando eu li lá, fala sobre contrabando de corpos, matadouros clandestinos e os ricos excêntricos mesmo. Mas eu achei estranha essa história, né, dos contrabandos e tal. E assim, aí existem crimes, né? Parece que que vem uma pessoa procurando a namorada, porque eles achavam que só pegavam carnes de realmente quem já morreu, mas depois... crematório. Isso, na verdade, as pessoas que iam ser cremadas, aí até uma passagem, ele fala, tanto faz, você vai dar uma urna com... cinzas, qualquer cinza, não tá sabe certo. quem é. Por que eles partiram para ganhar mais dinheiro? Será? Não passou a não ser não só a necessidade de pagar o aluguel. Tanto é que pagaram o aluguel, convenhamos. O primeiro jantar, acho que no primeiro ele podia até pedir dinheiro. Eles conseguiram pagar a dívida. Então, mas assim, eu achei estranho assim, a direção que eles tomaram, não é estranho. Foi uma decisão deles. Eles podiam muito bem pegar o dinheiro emprestado com a mãe do Dante e pagar o aluguel. Mas não, vou ganhar 30 mil. Era 26 o valor do aluguel. Sobrava 4 mil. Então, aí foi a ganância. Foi a necessidade. Não. E aquilo foi extrapolando. Por quê? Porque eles começaram a ter uma vida boa. Uma boa vida. Mas a ganância veio não só deles, mas a ganância veio também desse... Humberto.
que foi um dos primeiros... sócio, né? Ele foi sócio, mas ele foi o laranja, né? O de gravatinha. Ele foi o laranja que comeu e gostou. É o laranja da história, que tem o laranja. Ele foi o primeiro que comeu e gostou, mais ou menos. Ele foi um dos primeiros dos 10 convidados e ele gostou. Só que ele gostou e começou a manipular todo mundo para que eles fizessem disso um negócio lucrativo. Então eles saíram do apartamento, quer dizer, saíram não. O jantar saiu do apartamento, foi para uma mansão na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então não era uma coisa... Era um esquema que era feito, todo mundo ia vendado. Então tinha todo um glamour, glamour em volta desse jantar secreto. Tá? E aí onde a coisa começa a pegar, porque aí todo mundo começa a gostar da vida que estava tendo e fecha os olhos para a questão ética de você estar comendo. Pra saber de onde vem a carne. Vocês me desculpem, eu sou vegetariana, então para mim é quase a mesma coisa, porque ninguém quer saber de onde vem o boi. Eu só vou fazer aqui o meu ponto. Mas eles falam muito isso no livro. Eles falam que você come o boi, que você come o porco, que você come o frango. Então, qual que seria a diferença? A tortura que ele coloca quando eles matam as pessoas é a mesma tortura que um boi tem, que um franguinho tem. E isso Aí então, você começa a pensar realmente dessa forma. Você começa a pensar nisso. Mas não que a gente vai parar de comer carne. Exato, esse é o ponto. Porque aí só no começo. E nem foi o objetivo dele, né? Embora as coisas, pelo jeito que falam ali, tem muita descrição, né? Muitos detalhes. Aí é que eu não leio mesmo. Essa é a parte do terror dele, de fazer as coisas chocar, com minúcia, de chocar. Coisas, mas isso, assim, é o segundo livro que eu leio que tem um corpo sendo comido, né? Porque aquele do Pelas Entranhas também. Tem um conto que fala sobre isso. Sim, mas tem uma história real que a gente conhece bem, né? Que é o que teve agora o filme A Sociedade na Neve, aquele avião do de Uruguai 1974 que da caiu, delegação Uruguai. 72, acho. Que caiu lá no Chile, na Cordilheira, né? Mas foi necessidade. Mas a diferença... A gente assiste, a gente vê... A diferença é que se você pegar as pessoas que hoje já estão com mais de 70, quase 80 anos, elas não passaram a comer carne humana. Claro que não. Foi uma necessidade. Eles até fizeram quase que um pacto de não falar sobre isso, né? Tem uma lenda, eu não sei se é lenda, mas dizem que eles fizeram um pacto de não falar sobre isso, sobre as pessoas que eles comeram lá, porque foi obrigatório para eles, mas não é o que eles queriam. Foi mandatório. Exatamente. Foi nesse ponto, foi mandatório. E o que acontece é que você precisa daquilo porque eles estavam com o instinto de sobrevivência. Então, e quando isso é colocado no livro como eu vou comer, e a gente não pode falar nada aqui, porque você não sabe se você cair no meio do deserto da Cordilheira, se você tiver que sobreviver, o que você vai fazer? Sim. Então, essa moralidade frente à sobrevivência, a gente não tem lugar de falar aqui, porque não dá para questionar. De jeito nenhum. Não mas aqui não, aqui é opção, virou um glamour. Mas paga caro tem um outro ponto no livro. E eles têm uma boa vida por isso. Cada um todo mundo teve o seu sucesso, o seu dinheiro. Mas tem uma sacada no livro. Lembra que o Leitão, a mãe dele morre, mas ele é criado num bordel. A mãe dele é a cafetina do bordel, e ele é criado com as prostitutas, né? E há um incêndio nesse bordel onde ele vai para casa do Dante. Ele vai para casa do Dante, depois ele passa aí para algumas casas. E aí você não entende direito por que eles estão falando tanto da vida do Leitão, tanto da vida do Leitão. E no final, o que é revelado é o seguinte: nessa cidade existia, além do bordel, existia uma bispa que foi para confrontar e foi, né? Lígia, né? Bispa Lígia, não lembro. É Lígia. Minha memória é péssima. Para confrontar esse bordel, e lá acabou virando, porque era o bordel mais conhecido do interior do Paraná, e ela foi e transformou aquilo na cidade mais evangélica, enfim. Teve um incêndio. Foi depois desse incêndio que a cidade se transformou mais para o lado evangélico. E no final do livro, você vai entender que a relação do Leitão com tudo isso é mais importante. Essa sacada dele, do Rafael Montes, é fantástica. Porque a personagem do Leitão, ela é muito mais importante do que aparenta ser. Porque havia um boato na cidade de que os homens que frequentavam o bordel, principalmente os caminhoneiros, sumiam.
e que eles viravam refeição para elas. Então, o leitão, ele comia carne humana. Tanto é que a ideia do jantar foi dele. Ele contou a história da gaivota, mas ele já tinha isso dentro dele. Nossa. Então, não é que ele veio do nada, ele sabia que era bom. Ele sabia que era bom e durante o livro todo, ele escreve. Você só descobre que a família que a mãe dele está morta, porque mais pro final... existe um confronto do Dante com ele, falando, a sua mãe morreu. E ele escreve para a mãe. Ele cria uma alternativa. E as cartas que ele fazia, eu Você não acreditou? Exato. Piamente. Você ficou até com dó. Lembra que ele era um mentiroso. Era como se a mãe ainda estivesse viva e ele mantinha essa comunicação com ela. E o Dante guardava as cartas para ele. Aí alguém teve que falar, acorda, sua mãe morreu. Não, na hora da briga. O Dante jogou na cara dele, a sua mãe já morreu. O fato dele ter falado isso, que a mãe dele morreu, não foi uma coisa que ele falou, minha mãe morreu. Não, ele continuou fazendo as coisas do jeito que ele estava sempre fazendo, escrevendo para a mãe ainda, tudo. Mas aí, se a gente parar para pensar, tem o seguinte. Por que não choca a minha visão? Por que não choca saber que as prostitutas comiam os clientes e choca saber que os ricos, os jantares secretos eram feitos para a alta sociedade? As figuras que ele colocou, que iam nos jantares, geralmente eram pessoas decadentes, né? Era da alta sociedade, mas assim, não era aquele povo que não tinha mais o que fazer, né? Tem uma passagem do livro mesmo, que ele fala do livro, né? Selecionadas o dinheiro, pessoas, não eram? Então, as pessoas iam, né? E tinha que ter muita grana. O que ele fala? O dinheiro, chega uma hora que tudo que você consegue perde a graça. Uhum. Então, você ir além que faz a decadência, né, da humanidade ou dos ricos. Esse lado, eu tenho tudo. Eu posso comprar o que eu quiser, eu vou para onde eu quero. Perde a graça. O que eu vou fazer? Vou comer carne humana. Eu vou fazer coisa assim. E isso não acontece não só com relação aos jantares, acontece em relação a muitas outras coisas. A gente vê, pessoal, um artista. Não tem mais onde gastar, né? Michael Jackson. Você fala isso, o cara tem tudo. Você fala isso que me lembra essa questão que teve aí da Ilha de Marajó, inclusive, então, ou aquela, como é o nome lá daquele homem dos Estados Unidos, que o caso que era a mesma coisa, né? Didi, também. Orgias e uma coisa obscena. Gente que não tem mais como achar prazer na vida com coisas simples, tem dinheiro demais e fica aí buscando satisfação onde não existe. Mas isso acontece também com os personagens. Você vê que chega uma hora que o Dante fala assim, então, eu tenho tudo, eu pego a melhor cocaína, né? Aquele M, alguma coisa que eu não sei o que é. Pega tudo quanto é cara que ele quer, mas vai perdendo a graça, né? Porque a essência... O vazio essencial continua ali, sem ser preenchido, né? E o vazio, eu acho que ele coloca assim, o vazio não é... O vazio é existência. O vazio é a existência mesmo. Tanto faz você ter dinheiro ou não ter dinheiro. Se você tem esse buraco aqui dentro... Ele só vai aumentar. E essa parte aí também do leitão, o que acontece? Ele monta o esquema. Aí a gente descobre que ele comeu carne humana. E o final, você comprou o final? Eu falei assim, mas assim, é muito esquema e no fim você fala, não é possível. Eu não imagino. Porque, então, mas para mim é totalmente factível. Na minha visão é o seguinte, tem tudo a ver o fato dele ser, porque no final das contas, quem orquestra tudo é o leitão. O Humberto, que ele vira o chefe, ele morre de medo. Ele é o laranja. Ele morre de medo do tal do chefe. E esse tal do chefe, Vladimir. Esse tal do chefe, por trás de tudo, é o leitão. Então, você tem essa amarração. Essa amarração é bacana. Essa amarração é interessante. Toda amarela, né? Com adesivos
Eu acho assim, muito filme. Eu até falei ontem com a Carol, Tarantino. Quentin Tarantino, que aí você pega, serra sangue pra tudo. A cena lá do último jantar, eu falei, gente, eu tô vendo o filme aqui. Aí eu falei, voa o pescoço, aí corta a mão. É uma coisa assim. Mas como que vocês leem isso? Eu já tinha jantado. Essa questão. Imagina, eu não vou dormir se eu leio isso. Mas é um pesadelo. Mas você lê rápido. Não, eu não leio rápido, eu não leio. Ponto. Essa questão do corte, de tudo isso, não é diferente. Não é isso. Não é diferente de qualquer outro filme de terror. Se você pega o Sexta-feira 13, que ele faz. Eu não assisto. Não, eu não assisto. Eu também não assisto. Mas é o que eu tô dizendo. Tarantino eu mas a cena é a mesma. A sequência, né? O que eu quero dizer assim, o impacto de você fazer uma cena chocante, sangrenta, é o que tá aí. Até aí, ok. E não foi tudo isso que me marcou. Meu assombro no livro foi pensar que isso pode acontecer. Para mim, e tem até uma passagem que eu trouxe de um outro livro, mas que tem uma frase que eu achei que completa isso, que é tudo ficção até vermos acontecer. O meu medo, o meu receio, depois que eu li o livro, eu falei assim, algum louco, alguém que está com vazio emocional, mas você vê casos, vai pegar... Né? Não, então, mas vai transformar serial killer, americano adora fazer. Aqui no Brasil mesmo. É diferente. É diferente o que a gente estava conversando no sábado. Mas você acha que existe um jantar secreto? Eu não duvido. Ela não duvida que possa existir, né? Porque se você, assim, ele aborda 2 tipos de canibalismo. O canibalismo que acontecia na cidade, que era só uma coisa delas, que era uma coisa que elas faziam, que elas comiam. Tá certo ou tá errado? Ok. Mas aquilo não deu... As prostitutas. As prostitutas. Isso não deu nada. Deu, é para elas. Todo mundo falava, os caminhoneiros desaparecem. Mas era uma coisa delas. Virou aquele mistério, mas não cresceu. Delas. Isso. É para assumir com os corpos. O canibalismo do jantar secreto virou uma indústria. E eles falam isso. Eles precisam de corpos a nível industrial. O volume virou cresceu. Uma indústria muito bem sucedida. Lucrativa. Esse é o medo. O meu medo era bem organizado. Alguém, porque você junta 2 coisas. Você junta as 2 coisas, o dinheiro e você junta a excentricidade da coisa. Eu já fui pensando em um monte de gente desaparecida. Ué, eu não sei. Porque assim, você fala, se isso é possível... É aquele tipo de livro que, pelo que eu estou entendendo, fez vocês pensarem no que o ser humano é capaz, né? Aí até onde ele pode chegar. Você começa dá a lembrar até medo. de Silêncio dos Inocentes, que é um filme que eu assisti nos anos 90, que até hoje eu lembro do filme. Sim, e aquele negócio você fala... Mas tem, eu acho que uma diferença, desculpa, assim... Não em A diferença é que ali é uma pessoa que tem problema mental. Mas assim, o ele medo. é o canibal, assim, ele é louco, vamos falar assim, a grosso modo, tá? Perdão da palavra aí. Mas, nesse caso, não. Foi uma loucura coletiva ali. E não é loucura, né? É como a gente... Vou mudar completamente o cenário, mas um Hitler conseguiu mover multidões a acreditarem que judeu não prestava, tinha que perseguir, fazer pesquisas de ciência com o corpo deles como se fossem animais, matar e fazer... Então... E todos guardadas as devidas proporções do que o ser humano é capaz, Então, é né? isso que eu quero falar para você, que o Silêncio dos Inocentes me impactou por isso. Eu falei assim, o ser humano é capaz de fazer isso. No livro, a mesma coisa, o ser humano é capaz de fazer isso. Então, você começa a olhar para o lado, você fala, pode ser que eu passe por um louco desses no caminho. É isso que me dá medo, né? Mas as histórias são diferentes. Né? Porque acho que se fosse só será que ele teria coragem? Porque... a loucura coletiva, secreto, né? Um vai instigando o outro. Sozinho talvez não, mas quando fala, vamos. Esse foi o medo. O meu medo foi esse. Porque quando você tem uma pessoa que é psicopata, quando você tem um assassino em série, enfim, normalmente é em série, mas quando você tem um assassino cruel, que ele faz atrocidades, você elimina. E você eliminou uma boa parte do problema. No caso dessa histeria coletiva do livro,
não adiantava eliminar nem os 4. Um deles foi eliminado, mas não adiantava eliminar os 4. Por quê? Porque quantas pessoas participaram desse jantar? E as pessoas segredo, voltavam. Não podiam falar. E em relação aos 4, o que acontece? O Leitão era o que arquitetou todo o plano. Mas o ponto fraco dos outros 3, a ganância, o dinheiro, a vida fácil. Então, você vê que um juntou a necessidade do outro, aí montou a quadrilha, né? Cada um tinha o seu motivo pessoal ali, né? E aí, o Miguel, a mãe dele, era doente, ele tinha que tratar. O Hugo queria mas existem outros modos, então, né, gente? Mas é verdade, em relação ao aluguel também, tinha outros modos. O Dante podia pedir o dinheiro para a mãe dele emprestado na boa. E o Hugo, ele tinha problema de autoestima baixa, né? Ele queria ser um chefe de cozinha e não estava conseguindo. Então, cada um tinha um probleminha, se você for ver. Juntou com o Leitão, pronto. Alimentou. Literalmente alimentou. Agora pensa se eles os comeram 4 também. Então, pensa se os 4 tivessem só eles tivessem feito o primeiro jantar e não tivesse mercado para o produto deles. Vamos falar também, comercialmente. Aí juntou o interesse. Não, né? juntou cliente. Tinha cliente que queria. Tinha muita gente, tinha fila de espera. Ia fechar a empresa. E aí a carne já é impressionante, né? Já tudo empacotadinha lá. Que nem a carne que a gente compra no supermercado. Pode falar, mas é carne congelada no mercado. Era tudo bonitinho lá, com etiqueta e tudo, né? Agora, eu tenho mais um parênteses nisso. A construção do livro, eu achei interessante, bem construído. Fácil de leitura maravilhosa. A leitura flui né? e tudo engrena. Ela tem uma engrenagem, independente do... Você precisa ter uma estrutura de construção de um livro, com começo, meio e fim, e a trama, que o Rafael Montes faz muito bem. Só no primeiro dia, eu li 80 páginas. Então. Só no primeiro dia. Eu falei, meu Deus do céu. Eu li rapidinho também. Mas, eu falei... Mas será que é só isso? Eu quero entender, não dá para você avaliar um autor por uma obra só. Não. Eu falei, tá bom. Aí foi a primeira obra que eu... Também. Mas eu fui assistir Bom Dia Verônica. É isso que eu ia falar. Eu Ele é o autor de Bom Dia Verônica. Me contou, mas eu não consegui. Engraçado, eu não consegui assistir. Pois então, você assistiu então. Você assistiu? Mas é bom pra caramba, mas é horrível. É o caso do livro. Você vai assistir, você vai falar. É horrível, mas você se prende. Eu não sei porque eu vi. Eu comecei e não parava mais. Não devia ter começado. O livro é a mesma coisa. Porque assim, com certeza, já porque é muito bom e você também. que não se choca, você vai assistir como eu assisti. Eu assisti a primeira temporada no domingo assim. É que legal, dos ganchos. Né? Então, Rê, se você assistiu Bom Dia Verônica eu não vou e você gostou da dinâmica, é a mesma. Você vai começar a ler, você não vai parar. Fora que ler pra mim é pior ainda, porque só eu e eu tomo susto já com qualquer coisa, imagina. Já vai imaginar. Não vou dormir. Eu faço caras, né? Eu começo a ver e falar... Não, obrigada. Desculpa, Rafael, escreve uma coisinha mais serena que daí eu vou. A linha dele, eu não sei. Não vai rolar. A linha dele é esta mesmo? É. E eu acho que eu tava vendo que ele tem mais um livro. Mais um? Antes desse livro. Tem vários. Tem Suicidas, tem mais. A Família Feliz, Família que também Feliz, é super famoso. E vai virar filme, né? Acho que já tá aí. Você viu a capa da Família Feliz, se não me engano, né? Uma boneca. Pois eu imagino. Coisa assim. Lá vem. Então, tipo Bom Dia Verônica, a última temporada. Jesus, foi a pior de todas. Aliás, teve a 1, que foi... ok, e já foi pesada pra mim. A 2 foi de lascar o tema, porque é sempre envolvendo isso, gente. Como ser humano, como tem gente, e não é um ser humano único, igual a gente estava falando aqui, um psicopata, tudo bem, ele é um doido e doente. Mas não, arrebata grupo, multidões. Né? E aí tem todo um grupo envolvido, uma seita ali. O segundo e o terceiro. Ave Maria. Não. Doida pra ver. Não, então, e ele isso. E ele fala sobre o tema central dele também é falar sobre aspectos morais, né? Ele consegue colocar tudo isso no livro, mas só que é de uma maneira agressiva. Essa agressividade, ela tá perene. Só que o livro, os últimos que eu li, Pelas Entranhas, ele tem essa mesma temática, não dessa forma. É um canibalismo, mas com amigos, porque um amigo pede para ser comido, isso é descrito. Ok. O livro, eu li um outro livro também que ele coloca muito essa questão da carnificina.
Gente, se você pegar qualquer filme, o Fred Krueger... eu nunca assisti. Não, também não gosto, mas existem multidões que assistem. Tem um monte de gente que gosta dessa carnificina. Então, se isso tem espaço... Esse é o ponto. Se isso tem espaço, é porque tem gente que gosta. E onde foi o meu medo? Eu falei, ok, você gosta... Imagine o meu, que já não consigo nem ver, pensar, por que as pessoas gostam disso? Eu chego a pensar, gente, se eu cruzar com ele, eu atravesso a rua, eu tenho medo? Ai, que curioso. Não, porque se passa essas ideias na cabeça da pessoa, é porque você pensa que isso existe. Ai, vocês que pensa que existe? Se você pesquisa, se você for pesquisar e achar... Não, eu tô falando como autor. Como autor, você tem que pesquisar, você tem que saber. Sim, é verdade. E vocês sabem que ele acho que fez direito, ele é formado em direito. Nem precisou exercer, porque logo de cara lançou um livro que fez sucesso. Acho que é o Suicidas, né? O livro dele. Ele tem uma escrita muito boa, ele prende você. Né? Apesar de você não gostar do gênero, porque eu também, vou ser sincera, é o primeiro livro que eu leio de terror. Mas você começa a ler, você não consegue parar. Eu falei, gente, o que vai acontecer na página seguinte? Aí você fica. Falei, eu tenho que terminar o livro hoje. Igual, você então, quer ver entendi. O final porque da o Verônica foi assim. Eu falei, que eu tô assistindo isso não é pra mim. Mas eu não conseguia parar de Eu quero saber o que vai acontecer. Até hoje eu pergunto por que eu fiquei vendo. Mas eu fiquei, então. Porque você prende. Porque o que acontece não dá pra questionar a escrita, né? Não dá. Você não falou, teve um livro que você, não sei, acho que foi até o da véspera, enfim, que você terminou 3 horas da manhã? Sim, Por quê? Porque a gente quer saber o final. Não. Você não pode dormir, você não vai dormir. Fala, então agora eu vou dormir. Não, você fala assim, o que será que aconteceu? Você quer saber. Hora que levanta, já abre. Meu Deus do céu, deixa eu só dar uma lidinha. Não é? O horário que eu gosto de ler. Ninguém me perturbando, eu lá lendo. Porque eu não gosto de televisão ligada, eu não gosto que falem comigo. Tem você acha que eu vou ler uma coisa de terror ou que me dê susto nesse silêncio? Assim. Mas, eu que leio à noite. Você lê à noite? Leio, daí depois eu não durmo bem. Então, não. Aquele que a gente leu primeiro lá da Verity, eu tomava sustos. Mas eu não gosto. Eu fechava o livro quando a Verity aparecia na escada, quando ela abria os olhos. Pelo amor de Deus. Mas eu não gosto de ler antes de dormir. Porque aí eu fico pensando muito no livro. Eu gosto. Durante o dia a ideia vai passando, mas à noite... assim, calma, que me traga bons sonhos. Sim. E assim, é óbvio que cada autor, ele escreve uma coisa que tem a ver com ele, com a identidade dele, né? Como ele se identifica no caso da escrita. Mas essa escrita, ela gera sensações. E a minha sensação, apesar de não ter problema nenhum, adoro seriado de serial killer, adoro. Vai passar um documentário, eu assisto. Eu também adoro. Não tem problema nenhum. Eu era viciada no canal ID. Nosso clube, não tem, entendeu? Não tem problema. Mas o aspecto moral para mim pegou. E tanto que o aspecto moral pegou, que esse livro que eu li, O Espírita, depois, ele estava em casa, tinha acho que uns 10 anos, e ele é grosso. Eu falei, ai, tá bom, fazia tempo. Venha a luz. Mas sério, mas foi isso. E com a leitura desse livro, é a sensação, parece que o que passa para mim, o que passou, foi uma coisa mais para equilibrar. Agora sim a esperança foi renovada de novo. Exato, falta então você segue para outras. Eu gosto de ler, pode ser que eu leia outros livros dele, eu não tenho problema nenhum, porque até para comparar. Mas esse livro mexeu comigo assim, tipo, o que será que a humanidade é capaz? Dele. Acho que eu vou ler. Eu fiquei com A Família Feliz é legal vocês lerem, vocês, hein? Sim. Porque vai sair, né, depois o filme, ou não sei se é filme ou série, desculpa, mas e aí eu gosto de ler primeiro um livro para depois assistir, né? Para saber se o diretor fez do jeito que a sua cabeça depois a gente fica xingando. Nunca acerta. Igual uma questão de química. Eu protesto, já protestei aqui no vídeo. Se vocês quiserem, volta lá atrás. A gente tem um bate-papo sobre uma questão de química e a série não ficou igual ao livro. Protesto. Eu não vi a Passaram o pano para macho ali pra caramba. Não dá. Mas estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem dizer sobre esse livro. Não deu spoiler, demos um pouquinho. Mas é para quem? Não, eu quero fazer uma pergunta para você. Não, ai meu Deus. Não, depois de tudo isso, porque você veio para cá sem ter lido o livro, que não é o seu gênero, ok. Você leu algumas resenhas. Sim. E qual foi a impressão que te deu? Que realmente eu tô certa, eu não vou ler o livro. Não.
Eu não vou ler nada do Rafael, te adoro, mas vou atravessar a rua se eu cruzar com você. E não vou ler seus livros porque eu tenho medo. Mas isso não impede de, se ele quiser sentar aqui nessa cadeira para falar pra gente, né? Eu converso com você. Não, você não. Você não precisa, fica só nós três falando curiosa, com ele. Falei, quem sabe, né, ele vem aqui. Né? Eu tô muito curiosa, eu queria saber como isso é verdade, né? Brincadeiras à parte, né? Gente, saber o que levou a pessoa a escrever um livro é muito bom, né? Eu já sou sua fã, Rafael. Adoro. Merece. Não é à toa que agora ele é até um global praticamente. Né? Assim, virou uma estrela. Virou uma estrela, também merece. Mas ainda bem, né? Vamos bater palma para ele, porque além de ser brasileiro, escritor, gente. Quem é que lê hoje em dia? Todo mundo consome literatura de 1 minuto, 1 minuto e meio, gente. Então, assim, mas não sabe o que é bom, né? Eu vou falar para vocês, assim, não tem nada a ver com o assunto, mas antes só de encerrar. Não enterra não, tá vendo? É um jantar. Eu fui ver uma peça ontem e isso que você falou me lembrou, né? A paciência de você ficar sentado ali quase 2 horas assistindo uma peça hoje em dia tá difícil, porque a história é curta. Eu prefiro parar para ler um livro. Em 2 horas eu teria lido uma história, assim. E a peça tem que tá muito envolvente, muito divertido, é interessante para te pegar. Não tá fácil. Ligado. Hoje em dia que a gente consome tudo muito rápido, meu Deus, não sei onde vamos parar, né? Eu vi a peça, o musical Torturado, foi bravo, bárbaro, vibrei do começo ao fim. Essa te prende, mas a que eu vi ontem, eu não vou falar o nome, não me pegou assim, achei mediana. Fiquei pensando, devia ter ficado lendo em casa que eu ganhava mais. Podia ler o livro Jantar Secreto. Não, esse não. Já aconteceu isso. Bom, então vamos encerrando. A gente fica por aqui e vê vocês nos próximos episódios. Agora, assista os outros livros que a gente comentou também. Deixa aqui nesse o seu comentário o que você achou desse livro, se você vai ler, se você já leu, se você gosta desse estilo. E até o próximo.